Assistir Bluey é divertido, mas há perguntas que o desenho nunca respondeu. Detalhes foram deixados de lado, história sem desfecho e mistério sem solução desde o início. Hoje, vamos falar sobre todos eles. Tia Brandy é uma das figuras mais misteriosas do desenho. Ela só apareceu no episódio Macacões, após nunca ter sido vista antes. Descobrimos então que seu maior sonho é ter um filho, mas por algum motivo não conseguiu realizá-lo. É uma condição médica? Tem algo a ver com o marido dela? O desenho nunca diz. E então, bem no final do episódio A Placa, Brandy aparece grávida. O que é um momento lindo, mas também levanta uma nova pergunta. Se agora ela está grávida, o que mudou? O que a impedia antes? O desenho nos dá um final feliz sem nunca explicar a situação. No primeiro episódio da série, a mãe de Chloe é vista andando pela rua, empurrando um carrinho de bebê com um neném dentro. Esse bebê é claramente o irmão mais novo da Chloe. E depois, nada. Após mais de 100 episódios, esse bebê jamais recebeu nome. Nunca foi mostrado direito ou mencionado novamente. Chloe, uma das amigas mais próximas da Bluey, aparece regularmente no desenho. Então, onde está o irmão dela? Por que nunca foi citado? Para um desenho tão atento aos detalhes e à continuidade, é estranho um personagem do primeiro episódio desaparecer sem explicação. Em Conto de Fadas, Bandit relembra férias de infância em um parque de trailers, quando Radley o deixou sem poder falar. Lá, conheceu uma garota fantasiada de Shishira, que adivinhou seu nome e quebrou a maldição. Bandit e Hiller. Bandit tem certeza de que a garota era Tilly, mas no desenho Tilly diz que só se conheceram adultos numa festa em Londres. Vamos apenas dizer que foi numa festa em Londres. E que ela não tem absolutamente nenhuma lembrança de ter conhecido Bandit quando era criança. Então, qual versão é verdadeira? E se aquela garota realmente não era a Tilly, então quem era ela? Vamos voltar a Tia Brandy para esse mistério. Quem é o pai do bebê dela? Sabemos que ela tem um marido, mas ele nunca apareceu no desenho. Não sabemos seu nome, raça ou qualquer coisa sobre ele. Como Brandy passou anos sem conseguir ter filhos, a identidade do marido dela parece uma peça importante que falta. Alguns fãs acham que ele pode ser alguém que já apareceu em outro episódio sem ser notado. Outros acreditam que o desenho esconde o personagem de propósito. Vamos abordar o maior mistério do desenho. Quem é o pai da filha da Bluey? O criador Jerry Brown revelou que pediu aos animadores para desenharem a filha da Bluey com uma mistura igual de Heeler, Border Collie e Labrador. Inclui a própria Bluey, Mackenzie e Jean-Luc. Porém, Brown também deixou uma dica pouco notada. No universo da Bluey, a maioria dos filhotes é da mesma raça dos pais, então Brown pode estar enganando Fandom. Talvez nem Mackenzie nem Jean-Luc sejam o pai e o marido da Bluey. Talvez seja alguém que ela ainda nem conheceu. A orelha caída sugere Mackenzie. Os tons de pelo roxo apontam para Jean-Luc, mas o comentário do criador sobre pais da mesma raça aponta para outro lugar completamente diferente. E até que o desenho confirme isso, esse mistério continua totalmente em aberto. Aqui está algo que vai realmente te confundir se você prestar bastante atenção. O layout da casa dos Hiller muda dependendo do episódio. As janelas ficam voltadas para direções diferentes. Cômodos aparecem em lugares onde não estavam antes. A cozinha, que deveria estar no térreo, fica no segundo andar. Em Nascido Ontem, a janela da pia dá para o quintal, mas nos outros episódios fica voltada para a lateral da casa. Afinal, como é realmente a casa dos Hiller? Algo que confunde os fãs. O que a Tilly realmente faz no trabalho? Sabemos que trabalha na segurança do aeroporto, e no episódio Pijama Party ela usa uniforme, mas nunca vimos a Tilly no trabalho, saindo para um turno nem sequer dizendo que vai trabalhar. A carreira de arqueólogo do Bandit é sempre citada, enquanto o trabalho da Tilly mal é mencionado. Ela aparece bastante em casa. Será que trabalha meio período, tem horário flexível, ou algo mudou e o desenho não contou? O uniforme aparece uma vez e depois desaparece. O desenho só continua, como se não precisasse explicar. No episódio Jogo do Silêncio, um cachorro de rua está na calçada e Cornélia para dar dinheiro a ele. Se observar bem, ele parece da mesma raça dos filhotes Terrier, o que levanta a dúvida. Será que ele é o pai deles? Sabemos que os Terriers vêm de uma família separada, embora o desenho não confirme isso. A semelhança, porém, é clara. Uma dúvida pouco considerada. Onde estão os gatos no universo de Bluey? Bluey mora em Brisbane, e pelo que o desenho mostra, Brisbane é uma cidade cheia de cachorros. Todo vizinho, todo colega de classe, todo personagem de fundo é um cachorro. Mas na série, já ouvimos gatos sendo mencionados várias vezes. Já vimos cartazes, programas de TV e brinquedos, o que significa que gatos existem nesse universo. Então, onde eles estão? Será que eles vivem em uma cidade própria, em um lugar? Será que cães e gatos simplesmente vivem separados nesse mundo? É um daqueles detalhes que o desenho menciona casualmente e depois nunca mais toca no assunto.
A irmã mais nova da Indy é um mistério não resolvido pelo desenho. No episódio Bebê Prematuro, Indy conta que sua mãe teve um bebê prematuro, que precisou ficar no hospital sob cuidados médicos. A Indy nunca diz o nome da irmã, a irmã nunca aparece, e o desenho nunca conta se tudo ficou bem. Para um desenho que trata de temas emocionais com cuidado extraordinário, deixar a história do bebê prematuro sem resolução merecia continuação. A irmã da Indy está bem? Tem nome? Vamos vê-la algum dia? Agora falaremos sobre Bosco, ex-namorado da Frisk, que nunca apareceu na tela, mas cuja ausência deixou uma marca na história. Em Babá Dupla, a Bluey acidentalmente conta para o tio Wedley que a Frisk tem um namorado chamado Bosco. Bosco é o verdadeiro amor dela. Não mais. Frisk corrige dizendo que eles terminaram. Quando o Bingo pergunta se o amor não deveria ser eterno, Frisk diz que antes pensava assim. Isso resume tudo. Seja o que for que Bosco fez, foi grave o suficiente para Frisk deixar de acreditar em amor duradouro. Aqui está o detalhe que torna isso ainda mais importante. Frisk quase cancelou o casamento com Radley porque ele tomou uma grande decisão sem consultá-la, mas ela o perdoou. Portanto, o que Bosco fez foi claramente pior. O desenho nunca revelou o que aconteceu. Bosco moldou quem Frisk se tornou, tornando-se um dos personagens mais influentes do desenho, mesmo sem nunca aparecer. Enquanto estamos falando sobre Frisk e Radley, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebeu. O relacionamento deles não aconteceu por acaso. Chili armou tudo. Em Babá Dupla, descobrimos que Radley trabalha em uma plataforma de petróleo e quase nunca tem tempo livre para visitar a família. Então, quando ele confirma que pode cuidar das crianças naquela noite, Chili já tinha chamado Frisk. Não foi coincidência. Chili sabia o que fazia. Frisk tinha terminado com Bosco e Radley estava disponível em uma das poucas noites na cidade. E Chili simplesmente marcou 2 babás para a mesma noite. Ela arquitetou tudo. Ou seja, uma das maiores histórias de amor do desenho começou com Chili discretamente mexendo os pauzinhos nos bastidores. A viagem do Vovô Bob para a Índia é mais um mistério que o desenho mostrou sem explicar. No fim da 3ª temporada, vemos que ele esteve na Índia e perdeu grande parte da vida do filho nesse tempo. A vovó Chris diz que ele precisava ir lá para se encontrar, algo que as meninas não entendem, mas os adultos sim. Viagens assim acontecem quando há crises profundas. Mas qual era o problema do Vovô Bob? Ele estava infeliz no casamento? Inseguro sobre o relacionamento com os filhos? Lidando com algo do passado? O desenho nos diz que ele encontrou o que estava procurando porque voltou, mas nunca revela o que ele realmente estava buscando. E por fim, aqui está uma questão que parece simples, mas não faz sentido ao refletir. Chili lava roupa, e já vimos isso diversas vezes no desenho. Porém, a família Hiller não usa roupas. Nenhum deles usa. Então, o que será que ela está lavando? Lençóis e toalhas só explicam até certo ponto. Então é isso, Bluey vem deixando perguntas sem resposta ao longo das 3 temporadas, algumas desde o primeiro episódio. Qual desses mistérios mais te incomoda? Conta nos comentários, e como sempre, nos vemos no próximo vídeo.